Olá, ministros, paz seja convosco. Vamos para mais uma aula, desse nosso discipulado. E hoje nós vamos falar sobre a alma da música. Nós vamos falar também um pouquinho, dentro desse título de alma da música, um pouquinho sobre expressão corporal, tá bom? Então vamos lá. A música é um instrumento que Deus usa para se comunicar conosco, a gente tem essa certeza, né? E para ouvir os nossos sentimentos de gratidão, de alegria ou até mesmo de lamento. O que citamos aqui foi uma sequência de sentimentos que podem ser expressos através da música. Quando você tocar, cantar ou dançar, expresse os seus sentimentos, coloque alma na música. Já ouviram falar dessa expressão, cantar com um choro na garganta? Sim, é exatamente isso. É ministrar compaixão, entregando tudo de si. Não existe coisa pior do que um ministro, seja instrumentista ou cantor, ministrar inerte, de forma displicente, sem vontade. É claro que não estamos falando aqui de personalidades, porque, como sabemos, existem pessoas introvertidas e extrovertidas. O que estamos falando é de fazer a obra do Senhor sem ter a chama da adoração ardendo em seu coração. Tô olhando aqui para baixo, gente, porque eu estou lendo, mais uma parte de um material da oficina do adorador, do Tiago e da Priscila Borba. Então, tô aqui usando o material deles, então tô olhando para baixo. Hoje não estou com o notebook. Então, vamos lá. A gente sabe que tem pessoas que têm a sua identidade musical na hora de ministrar. Tem as pessoas que são mais worship, Tem que, gosta daquela adoração envolvente, de levar a igreja dessa forma. Tem a pessoa que é mais pentecostal. E tem as pessoas como a Érica, a Eliane, que gosta de fazer back, É uma coisa que é delas, é uma identidade delas. E o que elas fazem muito bem, Que é o back. Então, isso não é um problema, mas para os ministros em si, existem as pessoas assim, extrovertidas e introvertidas. Mas o que eu quero dizer com isso que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler, é que isso precisa ser verdadeiro, precisa fluir de dentro de nós, independente de como é a sua maneira de adorar. Nós precisamos entregar tudo na hora da ministração, porque nós estamos envolvendo a igreja num ambiente de adoração, nós estamos levando o povo a adorar, mas nós estamos adorando antes de tudo, Não tem como passar para a igreja se não flui dentro de nós primeiro, Expressão corporal. Comecemos com um exemplo profundo da palavra de Deus em 2 Samuel 6, onde o rei Davi, mais uma vez, o rei Davi retorna para casa trazendo a Arca da Aliança. Vamos lá, gente, abrir, a nossa Bíblia em 2 Samuel 6, para a gente conferir essa história. 14 e 15. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca da aliança do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e seus servos, como um homem vulgar. 21 e 22. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre o povo de Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado
por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filha. Esse é um dos exemplos que encontramos na palavra de Deus, onde somos estimulados a nos expressar com o nosso corpo. Cremos que ao ler essa palavra, ao ler essa passagem, você já compreendeu o que acontece com aqueles que tentam nos desestimular a usar o nosso corpo como forma de louvar ao Senhor. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Como dissemos, nessa passagem, o rei Davi estava trazendo a Arca da Aliança de volta a Israel. Imagine a alegria e a satisfação de todo aquele povo em trazer a presença de Deus de volta ao seu lugar. Imagine também que a cada 6 passos que eram dados, Davi oferecia sacrifícios, holocaustos ao Senhor. Não importava quanto tempo duraria essa viagem, pois a alegria e o júbilo eram tanto que não cabiam em seu coração e eram extravasados em seu corpo. Quando eles entraram na cidade, o rei Davi bailava e saltava de alegria com Mical. Mas Mical, sua esposa, vendo a cena, o desprezou em seu coração. Imagine, gente, você é uma pessoa que tá super alegre, você tá sentindo a presença de Deus. Davi estava eufórico, Davi estava comemorando, a Arca da Aliança voltou, a presença de Deus voltou. E a própria esposa, simplesmente olhou e ficou constrangida com aquilo que ele estava fazendo. Como o rei Davi dançou. A esposa olhou e ficou constrangida em seu coração, dentro de si, pela forma que o rei Davi estava se expressando na presença de Deus. Quando ele chegou em casa para abençoar a sua família, Mical já estava o esperando com suas críticas, porque não deixa de ser críticas, e o chamou de vulgar. Misericórdia, né, gente? Por causa dessa atitude, Mical se tornou estéril. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que dentro de nós temos julgado os nossos irmãos? Até mesmo de uma forma inconsciente ou consciente, não sei, dentro do nosso próprio ministério. Será que dentro de nós temos julgado os nossos irmãos, sua forma de adorar, sua forma de se expressar, sua forma de levar as pessoas a adorar? Será que dentro de nós temos julgado? Cuidado para que você não torne o seu ministério estéril. Isso é muito sério, gente. Ou será que você se sente julgado e por isso limita a sua expressão para com Deus? Lembre-se de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso, temos que torná-lo o nosso exemplo. Ele não se importava com o que os outros diziam. Ele era fiel aos seus sentimentos para com Deus. Enfim, costumamos dizer que quando estamos de pé, a igreja senta, e quando estamos sentados, a igreja deita. Ou seja, somos espelho da igreja. Então, como esperar que a igreja se expresse se nós mesmos contemos a nossa expressão? Eu lembro de uma vez que eu comentei sobre isso em uma das reuniões, eu não lembro qual, como que se nós somos o espelho, se nós estamos lá na frente, como nós queremos que a igreja adore se nós não estamos expressando da maneira que precisa ser? Se nós sabemos dentro de nós que nós conseguimos dar mais, se nós sabemos dentro de nós que dá para fluir um louvor, um perfeito louvor ao Senhor, né? E nós estamos nos contendo por insegurança, por vergonha, por medo do que vão criticar, por medo, né, de Mical aqui no caso, das críticas, sendo que a sua expressão é para o Rei da Glória, né? Eu preparei algumas dicas
né, aqui no nosso material e também algumas dicas extras, né, para os termos práticos da expressão da adoração. Porque a gente fala que a gente precisa se expressar, mas vamos agora falar na prática como funciona, né? Nunca fique de costas para a igreja, salvo situações e direcionamentos específicos. Isso aqui também serve para quando nós fechamos os nossos olhos o tempo todo no louvor, para não como uma forma de adorar, mas como uma fuga, né? Isso acontece muito em nossas ministrações quando nós estamos inseguros. Nós fechamos os olhos o tempo todo e esquece de quem está em volta, esquece que nós temos que comunicar com os músicos. E isso acontece também nas lives, né? Porque na live a gente fica mais assim retraído por ter uma câmera nos filmando ao vivo, né? A gente tá ali ao vivo e a gente esquece que a gente precisa de nos comunicar com, nós precisamos nos comunicar com os músicos, nem que seja de uma forma sutil, um gesto da mão que você combina com eles. A gente esquece de comunicar com os músicos, né? A gente fecha os olhos e esquece, né? Aprenda a bater palmas no ritmo. Se é uma música de palmas, vamos bater palmas, gente, junto com a igreja, né? Segure os microfones nas mãos. Isso, no caso, é para quem usa pedestal, né? E não fiquem parados, salvo em momentos especiais. Porque também não é bom a gente ficar paradinho de tudo, igual uma estátua e pronto, né? Expressem em seus corpos a alegria da salvação. E lembre-se de não bater palmas na cápsula do microfone, pois isso danifica. Por exemplo, gente, tá aqui a cápsula do microfone, eu tô aqui e tô batendo palma assim, ó. Na cápsula do microfone, eu gosto muito de quando vou bater palma, colocar mais para baixo e bater aqui, porque aqui vai danificar o microfone, né? Instrumentistas, tentem cantar enquanto tocam. Aqui a gente no livro não tá falando sobre cantar no microfone enquanto toca, né, gente? Caso a pessoa não tenha essa habilidade, mas mexa os seus lábios, cante enquanto você tá tocando, né? Agora a gente tá usando máscara, mas mesmo assim, se expresse, você consegue se expressar com seus lábios, com seu corpo, com movimentos, né? Glorifiquem ao Senhor, não fiquem inertes de tudo, né? Porque a gente fica ali voado, perdido. Feche os seus olhos, adora. Adore ao Senhor, fique livre daquilo que te prende, né? Esses dias eu e o Roberto, a gente conversa muito sobre isso. O quanto prende a gente o papel, a folha, a cifra, o quanto isso, o medo de errar, perde, faz com que a gente perca a liberdade que a gente tem em cima do altar para adorar, para celebrar, não é mesmo? Talvez você se pergunte, para que tudo isso? Será mesmo necessário? Lembre-se do sacrifício que Jesus fez por você. Lembre-se de onde ele te tirou, quantas vezes ele te livrou, quantas vezes ele te supriu, quantos milagres ele realizou em sua vida. Acima de tudo, lembre-se de que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ele escolheu por amor vir à terra e habitar num ventre escuro e molhado, ser um bebê que necessitava ser alimentado e limpo, ser um adolescente que não compactuava com o pecado, sendo provavelmente zombado por isso, ser um adulto que, mesmo não suportando o pecado, vivia em meio a pecadores, escolheu, mesmo não sendo a sua vontade, se entregar para ser morto com morte de cruz, a pior morte daquela época. Por amor a você, ele sofreu. O Criador sendo humilhado pela criatura, mas ele suportou por você, morreu, mas depois ressuscitou e nos deixou o mandamento de, assim como ele, fazermos discípulos em todos os lugares dessa terra. Será que necessitamos realmente fazer todos esses passos práticos? Aí fica
dentro de cada um de nós. Se nós realmente precisamos dar esse melhor que Jesus nos pede. Será que a gente consegue ir um pouquinho mais? Será que a gente consegue se expressar mais? Ou será que tá bom? Será que tá suficiente o jeito que a gente tá em cima do altar? Né? Existem situações em que a pessoa tá ministrando e a outra pessoa tá voando, tá prestando atenção em outra coisa, no que tá acontecendo ao redor do culto, e às vezes nem tá prestando atenção no que tá sendo ministrado, né? Expressão vocal. Vejamos na palavra de Deus um exemplo. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os teus discípulos, eu lhes digo. Respondeu ele: Se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19, do 37 ao 40. Anota aí a referência, gente. Glória a Deus, né? Que passagem maravilhosa. Com certeza, queremos ser como aqueles discípulos e não como os fariseus. Iremos bendizer ao Senhor em todo o tempo, em alta voz, com cânticos de alegria, por tudo o que Ele é, não apenas pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Percebam que Jesus não repreendeu os discípulos, mas pelo contrário, o Senhor os incentivava a fazer isso, pois senão até as pedras clamariam se eles não fizessem. Não podemos ser tímidos em nosso ministério. Vamos quebrar essa barreira. Amém, gente? Nós que cantamos devemos fazê-lo com intensidade. A nossa oração é através do canto. Portanto, quando você estiver em casa ou em qualquer outro lugar, ore em palavras faladas, orem com palavras cantadas, orem. Ofereçam ações de graça ao Senhor em forma de canções. Isso é muito lindo. Como já dissemos, estude, tenha técnica vocal, pois com isso você poderá colocar interpretações diversas em sua voz, permitindo que Deus te use como mais um instrumento dele em suas mãos. Vamos extirpar do nosso meio o espírito maligno de competitividade, inveja, orgulho e soberba. Não estamos aqui para competir uns com os outros. Se seu irmão está cantando mais do que você, se alegre com ele. Estudem juntos e não tenham inveja, como a gente falou na aula passada sobre esse tipo de humildade que a gente precisa ter. Você que realmente tem se preparado e está se destacando entre os outros, tenha humildade, tenha cuidado com o orgulho, pois ele precede a queda. Enfim, não se cale, faça sua voz ecoar pelos 4 cantos dessa terra, ofereça ao Senhor o seu melhor louvor, pois somente Ele é digno de recebê-lo. Expressão instrumental. Instrumentistas. Lembrem-se de que, assim como a oração de um vocalista é na forma de canções, a gente tem dito muito isso, né, gente? A sua oração é na forma de notas, de acordes, melodias, ritmos, harmonias. Ofereça ao Senhor o seu melhor. Se for um solo, que ele seja a sua mais humilde e sincera oração. Não se esqueça, expresse, não fique parado, não ache que as pessoas, não pense o que as pessoas pensarão de você. Não pense que elas pensarão que você está querendo se aparecer. Gente, a gente precisa quebrar esse mito, né? De, vão achar que eu tô querendo aparecer. Lembre-se de Mical e deixe que Deus julgue a cada um como deve ser. Não perca a oportunidade de dizer ao Senhor o que você sente por Ele através de suas mãos, seus pés e de todo o seu corpo.
Ele merece o melhor. Estude, se prepare e ofereça sua melhor adoração, a sua melhor oração ao Senhor. Seja também um instrumento que Ele possa usar. Gente, eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade dos judeus. Os judeus, quando eles adoram a Deus, eles adoram com todo o seu corpo. Eles mexem o corpo, porque eles acreditam que todas as células do seu corpo precisam adorar a Deus. Olha que lindo isso. Sabemos o quanto a música toca as pessoas, o quanto ela mexe na alma das pessoas. Deixe Deus falar através do seu instrumento. Eu conheço pessoas que se converteram com um solo de guitarra. Tem uma pastora que chama Pastora Elisete, e essa Pastora Elisete, ela se converteu com um solo de uma guitarra, coisa que só Jesus explica, só o Espírito Santo consegue explicar, né? O músico foi um instrumento tocando um outro instrumento para acrescentar aquela alma para o reino de Deus, né? Lembre-se, se derrame na presença do Senhor, chore diante dele, chame a ele através do seu instrumento. Isso é muito forte. Tire um tempo a sós com Deus. No mais, né, gente? O que a gente já faz, seja grato e cada um à sua maneira. Se expresse ao Senhor, seja através de suas mãos, corpo ou da sua voz. Mostre a Deus o quanto você o ama através do louvor. Salmo 150 é o salmo que eu quero deixar para vocês estarem meditando. Eu costumo falar que o Salmo 150 é o salmo dos músicos, é o nosso salmo. Então meditem. Meditar não é só a gente ler ali rapidinho ou ouvir. Meditar é a gente colocar. Eu vou falar para vocês como eu medito em uma palavra. Eu leio aquela palavra, eu olho para aquela palavra, faço um espelho, uma analogia, se eu tô aplicando aquilo na minha vida ou se eu não tô, e eu fico ruminando aquela palavra todo dia. Tem dia que meses eu fico meditando numa mesma palavra para que ela entre dentro de mim. E o dia todo eu tô com aquela palavra na minha mente. E já aconteceu várias vezes de me deparar com pessoas e o que eu tinha para oferecer para aquela pessoa era aquela palavra que eu ruminei, que eu meditei durante o dia todo. Então, Salmo 150, meditem em Salmo 150. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu sei que Deus tem algo muito grande preparado para cada um de nós que nós nem sequer imaginamos, mas nós sabemos que vai acontecer. E no mais, que nós possamos estar sempre unidos com Cristo, unidos para somar nesse reino em que nós temos a honra de fazer parte, né? Nós somos privilegiados por poder fazer parte desse reino, que a gente venha quebrar toda visão de que nós estamos fazendo por obrigação, nós estamos fazendo por ou algo a mais que não seja o intuito de somar para o reino de Jesus, né? Se nós não clamarmos, até as pedras clamarão, não é mesmo? Deus, eu quero te agradecer. Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido bom no nosso meio. Deus, abra cada coração. Jesus, faça com que resplandeça essa palavra na vida de cada um. Eu oro, Deus, para que eles possam absorver aquilo que vem do alto para a vida de cada um, aquilo que vem do alto para a vida de cada um. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus tão pessoal, tão individual. Deus, visita cada um nesse momento na sua particularidade e entrega para os teus filhos aquilo que já está em seu coração. Em nome de Jesus, que sejamos unidos para somar para esse reino, para ganhar almas para o Senhor, para fazer discípulos. Pai, nos ensina a humildade, o amor em nome de Jesus e planta Jesus. Deus, até a vontade de adorar, ela vem do Senhor. Então planta dentro de nós a adoração verdadeira, a expressão da adoração. Nos ensine a te adorar com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser e principalmente com o nosso estilo de vida.
Muito obrigada, Jesus, nós te amamos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.